Irmãos, olha só, talvez você seja o bobo da corte, a pessoa que está pagando para Salomão ser essa pessoa extravagante que ele é, entendeu? E fazer o que ele bem entender com o dinheiro, sem ter que dar satisfação nenhuma, e você não usufrui de nada, não leva nada nessa história toda, e ainda é perigoso você levar um pé na bunda ainda depois, ser chamado de herege, de apóstata, e ainda receber um processo nas costas, entenderam? Preste atenção nisso, irmãos, eu estou falando, isso é uma coisa muito séria, entendeu? Lá, ó, o rei lá tá lá cheio de macaco e pavão lá, macaco, pavão, cavalo, né? Mas quem tá pagando tudo isso é você. Abra o seu olho. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vou falar sobre a evangelização da Igreja Cristã Maranata, que, a nosso ver, é uma evangelização sem o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar do nome evangelização, mas trata-se apenas de uma forma de se atrair pessoas para uma estrutura religiosa e mostrando a própria estrutura religiosa como um atrativo para que alguém, então, venha fazer parte desta organização. Eu vou, para demonstrar isso, eu vou usar uma aula que foi dada pelo o radialista Josias Júnior em um seminário de jovens que foi no dia 12 de fevereiro, tá vendo? 12 de fevereiro de 2022, este seminário de jovens da Igreja Maranata, e o Josias Júnior trouxe uma aula para falar então da sua organização, da organização da Igreja Maranata, e ele chegou a dizer então que isso é um modo de se evangelizar também. Eu vou passar isso para vocês com detalhes, vamos ouvir então o que Josias Júnior tem a nos dizer para que nós possamos analisar. Vamos lá? Vamos começar. Falar sobre o que é a Igreja Cristã Maranata, para que vocês jovens tenham consciência de qual o papel da instituição a qual vocês pertencem. Então, ele já disse no início que ele vai apresentar a estrutura da Maranata para que os jovens tenham consciência de qual é o papel da Igreja Cristã Maranata. Então, qual é o objetivo da Igreja Maranata? E ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar a estrutura organizacional da igreja. Então, quer dizer, ele acabou deixando escapar que realmente o propósito da Maranata é voltado para ela mesma, é voltado para a sua própria estrutura. Não tem aquele propósito realmente de levar o evangelho e enviar as pessoas para onde elas quiserem ir, mas para vincular as pessoas a uma organização e mantê-las depois sobre uma obediência àquela organização. Então, vamos continuar ouvindo o que Josias tem a dizer. E, inclusive, usar isso como evangelização, né? Falar sobre... Então, vejam que ele diz, olha, eu vou mostrar a estrutura, e a estrutura da igreja vai servir para vocês como um método de evangelização. Você vai evangelizar como? Assim, por exemplo, olha, venha conhecer a minha igreja. A minha igreja é muito organizada, a minha igreja ela tem um louvor muito bonito, a minha igreja as crianças ficam sentadinhas, quietinhas, sem se mexer. Olha, lá na minha igreja é tudo, ninguém se mexe durante o culto. Na minha igreja as mulheres se vestem de uma forma, os homens não usam barba. Então na minha igreja tudo é maravilhoso. Então a evangelização é verdade. Na verdade, as pessoas acabam evangelizando sem o evangelho. Evangelizando, apresentando a uma organização religiosa e para que a pessoa se sinta atraída pela organização. Então, quer dizer, evangelizar para trazer a pessoa para uma estrutura, para depois aprender alguma coisa que não é uma doutrina bíblica, então nós não podemos chamar isso da evangelização que se refere ao evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Mas vamos continuar ouvindo o que Josias tem a dizer. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versos 3 e 4. Essa experiência da rainha de Sabá, numa visita ao palácio, numa visita ao reino,
né, de Israel, Salomão, era rei. Foi uma experiência, e a gente leu aqui, que marcou a sua vida. Ela passou a repercutir aquilo que ela encontrou quando ela teve no palácio, quando ela teve o encontro com Salomão. E fazendo uma aplicação profética, ele diz o seguinte, que a visita da rainha de Sabá ao reino de Salomão, ou seja, ele reconhece que foi uma visita ao reino, ao governo, né, uma visita política, foi uma visita ao palácio, então não era uma visita religiosa. A rainha de Sabá, ela não foi a Israel para conhecer o Deus de Israel, não foi para conhecer o templo, não foi para poder se inteirar melhor sobre as questões religiosas, não tinha nada a ver com religião a visita da rainha de Sabá. A visita da rainha de Sabá tinha a ver realmente com a política internacional que estava sendo implementada ali por Salomão. Então, e vocês sabem, e vou mostrar para vocês, Salomão fez muitas alianças políticas com povos pagãos para ter paz. Agora vejam só, houve então na Maranata uma confusão muito grande aqui. Uma questão política, não é uma questão religiosa, e eles começam a fazer uma aplicação profética, como vocês vão ver aí. Ele faz uma aplicação profética como se a rainha de Sabá fosse uma pessoa, um visitante, uma pessoa que não conhece a igreja. E ela então ela vai à igreja para conhecer a igreja, né? Para quem sabe ouvir ali a palavra de Deus, alguma coisa, não tem nada a ver. Era uma visita política. Está relacionado realmente com aquelas visitas que os políticos fazem, por exemplo, ao Manaim da Maranata. Ele não vai ali para poder ouvir nada de Deus, ele não vai ali para poder realmente ter uma experiência com Deus, para poder realmente fazer uma oração, voltar o coração. Ele vai ali pensando politicamente, pensando quantas pessoas tem aqui, quantas pessoas este líder aqui pode influenciar para votar em mim. Então, ele vai ali por questões políticas, ele não vai ali com interesse religioso. Então, foi o que aconteceu ali com a passagem da Rainha de Sabá. Era uma visita de política internacional, e ela foi lá para conhecer o reino, o funcionamento do reino de Salomão. Não tinha nada a ver com a religião, né, do povo de Israel, com o Deus de Israel, com o templo em si. A única observação que ela faz é o seguinte: ela viu que Salomão tinha um estrado, um modo de ir lá, tal, mas que realmente não interessou, não repercutiu, ela não levou nada disso. Ela ficou impressionada simplesmente com a organização, mas não aconteceu nada de Deus na vida dela que mudasse a religião dela. Diferentemente, por exemplo, como aconteceu com Naamã, o general do rei da Síria, depois que ele tem lá o contato com o profeta, e ele é curado, e ele volta, e quando ele volta, ele voltou realmente tocado de um modo que ele falou assim: olha, agora eu vou servir a este Deus. Inclusive eu quero levar até um punhadinho de terra daqui para eu poder oferecer os meus sacrifícios ao Senhor lá onde eu estiver. Então percebam que agora ficar fazendo a comparação dessa visita com a Rainha de Sabá com igreja não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver de religioso aqui, né? O que ela ficou impressionada foi com o palácio, não foi com a religião de Salomão. O que ela ficou impressionada foi com a riqueza de Salomão, não foi com a religião de Salomão. Tá certo? Então é só para a gente separar as coisas aqui. E agora ele vai fazer uma aplicação profética. Vejam só. Nós sabemos que Salomão é tipo do Espírito Santo. Então, me perdoem os irmãos, mas isso é uma grande heresia. Dizer que Salomão é um tipo do Espírito Santo. Eu até faço questão aqui de mostrar para vocês mais uma vez. Nós temos um vídeo no canal Maranata Anátema, onde o título é exatamente Salomão é um tipo do Espírito Santo, e neste vídeo nós mostramos todo o reinado de Salomão para poder mostrar e provar que Salomão não pode ser um tipo do Espírito Santo, que chega a ser uma ofensa ao Espírito Santo dizer que o Espírito Santo é uma comparação com Salomão. Salomão, um homem que viveu a maior parte ali do seu reinado na idolatria, se envolveu com paganismo, fez tudo aquilo que Deus desagradava, né? Casou-se, fez alianças diversas com todos os povos pagãos, alianças de casamento, Deus já tinha falado para não fazer. Então, Salomão ele teve só um princípiozinho de reinado, que foi ali segundo aquilo que Deus esperava dele. O resto foi tudo um desastre total, exploração do povo, luxúria,
tudo que você possa imaginar. O Espírito Santo ele deve ficar muito entristecido de ver alguém fazendo comparação do Espírito Santo de Deus com um reinado como foi o de Salomão. Ah, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas acontece o seguinte, Salomão é um tipo do Espírito Santo naquilo que ele não pecou. Irmãos, pensem bem. Se for assim, Saul também é um tipo do Espírito Santo, porque Saul, da mesma forma que Salomão, ele teve um princípio de reinado que foi bom. Ele foi escolhido por Deus, ele esteve entre os profetas, profetizou também juntamente com os profetas, foi conduzido por Deus, teve muitas vitórias iniciais ali enquanto ele estava, vamos dizer assim, andando segundo uma direção que Deus havia dado a ele como um governante para o povo. Então, quer dizer, aí qualquer pessoa serve. Até Judas vai servir como um tipo de alguma coisa. Naquilo que ele não pecou, Judas é. Naquilo que ele não pecou, Saul é. E, irmãos, as coisas não podem ser assim. Vocês vejam que no governo de Davi, quando você faz ali algumas comparações de Davi com a própria figura do rei, de Jesus, mas você tem ali um Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que ele começou bem e terminou bem o seu reinado. Aliás, ele começou bem e terminou melhor ainda. Agora, Salomão começa bem, um pedacinho assim, e a maior parte um desastre absoluto. Então, irmãos, é importante que você tenha até consciência disso para não fazer isso. Eu acho que isso sim deve ser uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, o resultado da operação, do governo do Espírito Santo no meio da sua igreja, também gera efeitos, resultados que chamam a atenção, resultados que são maravilhosos. Primeiro, do ponto de vista espiritual. Bom, então ele vai falar, a aula dele é para falar sobre material, sobre estrutura material e organização da Igreja Maranata. Mas ele, lógico, no inicinho ali, ele quer dizer também que tem alguma coisa de espiritual, tá certo? Mas vamos continuar ouvindo. Os nossos dias agora, que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Então, a direção do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, gera resultados maravilhosos do ponto de vista espiritual. Inclusive, até eles sempre dizem isso, o governo, o Espírito Santo está governando, o Espírito Santo está governando, está revelando todas as coisas. Mas vejam bem, onde estava o Espírito Santo quando os pastores da cúpula da igreja estavam desviando dinheiro? Isso não aconteceu, não foi por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Isso aconteceu por um período longo de tempo. E enquanto eles estavam dizendo para as pessoas que o Espírito Santo estava no governo, tinha gente lá no governo da igreja, lá, desviando o dinheiro para suas empresas. E eu não estou fazendo isso aqui, não é uma ilação da minha parte. Isso foi constatado pela própria igreja. Ela abriu uma sindicância na época, e um procedimento administrativo, e constatou que o dinheiro estava sendo desviado na cúpula da igreja. A própria igreja constatou isso. Então, a pergunta que eu faço é exatamente essa. Onde estava esse Espírito Santo que governa todas as coisas? Pensem sobre isso, mas vamos continuar ouvindo Josias falar. Mas a ação e o governo do Espírito Santo vai além daquilo que é espiritual. Também age naquilo que é material, age naquilo que é o dia a dia. E é maravilhoso a gente ver que as pessoas podem, vocês jovens, certamente estão diante de projetos, O jovem, ele tem muitos projetos, tem muitos planos. Ele foca no seu futuro, na expectativa de resultados na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira, na construção do lar, enfim, todas as coisas nesse sentido. E é maravilhoso quando a gente vê que nesta obra, os projetos, mesmo aqueles que são de ordem material, vamos assim dizer, há em todos eles a ação do Espírito Santo. E uma das coisas que evidenciam isso são os resultados que o Senhor tem nos feito viver. Então vejam só uma observação. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o que evidencia a ação do Espírito Santo é também os resultados, ou seja, que resultado que ele vai mostrar? O resultado é uma organização caríssima
milionária. É um sucesso material incrível que a Maranata teve ao longo dos seus 53 anos de existência. Então, ele mais ou menos diz assim, olha, isso que eu vou mostrar para vocês é a prova de que o Espírito Santo está agindo aqui no nosso meio. Mas vejam só, meus irmãos, e ele faz essa comparação com jovens. Olha, jovens, vocês também estão precisando de resultados que sejam resultados assim, positivos, de prosperidade, de crescimento, de engrandecimento, de enriquecimento. Então, isto é a prova de que o Espírito Santo está agindo? Será? Então, o pobre, o Espírito Santo não operou na vida dele porque ele é pobre. Então, se ele não tem esse sucesso, se ele não tem esses resultados, então o Espírito Santo não está na vida dele, né? Então, também não deve estar na vida de Paulo, não deve estar na vida de Pedro, porque, coitados, né? Todos eles morreram sacrificados. Então, quer dizer, qual foi o sucesso deles? Qual foi o sucesso material de Jesus? Qual foi o sucesso material dos apóstolos? Então, quer dizer, qual foi o resultado? Então, olha, não tiveram resultado material nenhum. Então, o Espírito Santo não pode ter agido na vida deles. Então, você que é pobre já sabe que para Maranata, então, o Espírito Santo não está agindo na sua vida. E essa é, inclusive, uma mensagem neopentecostal, que você não pode ser pobre, que se você for pobre, ou você está em pecado, ou então Deus não está agindo na sua vida. Ou você não está sacrificando o suficiente, se entregando e entregando seus bens para a igreja. Então tem muito essa ideia de que a prosperidade material é que vai dizer se você tem o Espírito Santo ou se você é espiritual, uma pessoa querida por Deus. Irmãos, isso é uma falácia, tá bom? Mas vamos ouvir o que Josias tem mais a dizer. E assim como a rainha de Sabá, nós temos tido a oportunidade de receber diversas pessoas dos mais diversos meios, estudantes de comunicação, por exemplo, têm nos procurado para saber como é que é a nossa comunicação, pastores de outras denominações. Então, tudo bem, eu até entendo que estudantes de comunicação vão lá, uma questão não tem a ver com religião, eles querem saber como é que você faz aqui o seu processo, o seu sistema de comunicação, tudo bem. Tá tudo ótimo. Agora, dizer que pastores estão indo lá para aprender alguma coisa, aprender o quê? Eu gostaria que ele desse um exemplo de um pastor que foi na igreja Maranata para aprender alguma coisa lá. Entendeu? Um pastor que realmente seja um pastor de uma igreja realmente genuína, cristã genuína. Só se ele foi lá para realmente saber como é o sistema de esgoto lá do Manaim. Porque, para saber das doutrinas, qualquer pastor em qualquer igreja que tenha feito um curso de teologia pela internet vai saber que aquelas doutrinas ali elas não podem ser abraçadas por ninguém. Não serve de modelo. Ninguém vai ali para copiar esse modelo doutrinário. Qual foi a igreja que já teve interesse de copiar esse modelo doutrinário da Maranata? A igreja cristã, séria. Mas vamos continuar. Autoridades têm nos procurado e, invariavelmente, a reação dessas pessoas é como a reação da rainha de Sabá. As autoridades, os políticos, eles estão procurando por quê? Eles estão procurando porque eles querem lá receber uma bênção de Deus, porque eles querem, conhecer o Deus da Maranata, ou eles estão indo lá para saber quantas pessoas tem ali, podem votar neles, como é que eles podem fazer aqui um toma lá da cá político aqui, olha, a escola aqui, essa escola é interessante, você faz isso aqui, eu faço aquilo ali, e aí, enfim, os políticos estão indo lá na Maranata lá, por quê? Antes eles diziam que não queriam negócio com política, agora eu aqui em Brasília, ainda no finalzinho do meu período lá, já estava aparecendo político lá. Enfim, vamos continuar. A rainha de Sabá ficou maravilhada com tudo aquilo que aconteceu, mas ela ficou maravilhada também com a organização do reino, com a forma como as coisas aconteciam, com a maneira como tudo era organizado. Ela ficou maravilhada com isso. Então, uma das evidências da direção do Espírito Santo nessa obra é aquilo que o Senhor tem nos feito viver do ponto de vista da organização. A igreja como organização. Então, quando a gente... Isso não é evidência de ação do Espírito Santo, não, tá certo? Esse desenvolvimento organizacional, isso não é evidência de operação do Espírito Santo, não, longe disso. Mas vamos continuar ouvindo Josias. Você não pode deixar de entender e de conhecer aquilo que esta obra tem feito e tem vivido, tanto sob o ponto de vista espiritual, como já falamos, como também sob a sua organização. Porque onde o Espírito Santo está, as coisas estão em ordem. E isso o Senhor tem nos feito viver. E agora... Bom, onde o Espírito Santo está, as coisas estão em ordem, é como eu falei. E quando o dinheiro da igreja estava sendo desviado?
Então ele está realmente atestando que o Espírito Santo não estava ali, ou é um Espírito Santo que é um Espírito Santo subordinado à liderança, à cúpula da igreja? Mas vamos continuar. Falar um pouco sobre o que é a Igreja Cristã Maranata, quais os projetos da igreja, o que tem sido feito, né, quais as realizações da igreja. Então nós vamos começar aí, primeiro slide. Esse aí é a sede, essa é a foto da sede do presbitério, tá certo? A foto da sede do presbitério, que fica no centro de Vila Velha. Ao lado aqui está a fachada da igreja de Vila Velha 1, que foi uma das primeiras igrejas da obra. Hoje é só a fachada. A igreja de Vila Velha 1 ocupa um outro espaço muito maior do que esse, até porque ela cresceu bastante, mas a fachada desta igreja foi mantida aí, anexada ao presbitério. Então, para quem nunca tinha visto, esse é o prédio sede do presbitério. Muito bem, a estrutura do presbitério é uma estrutura de gestão profissional, já tem quase 10 anos, ou 10 anos que o presbitério implementou um sistema de organização de gestão profissional. Você tem uma foto aí da sala do conselho presbiteral, a outra foto à direita, o presbitério está todo horizontalizado, né, com aquelas baias, e que inclusive todos são convidados a conhecer a sede do presbitério também. Então eu achei interessante ele dizer, olha, tem uns 10 anos que o negócio ficou realmente profissional. Só que na minha época, que eu estava lá já há 16 anos no passado, né? Então eles já apresentavam o presbitério como se fosse um negócio perfeito. Eles diziam assim, olha, aqui a Receita Federal ficou aqui não sei quanto tempo aqui, o INSS, NPS, ele falava, né? Estava aqui e tal. E eles olhavam e diziam, isso aqui é um modelo, isso aqui é uma perfeição. Quando na verdade a gente sabia que o negócio estava degringolado lá, a desorganização era tanta que realmente era nota fria, contratação de empresas ali, de pessoas, enfim, era uma coisa assim, que o Ministério Público foi quem apurou direitinho isso. Então, quer dizer, ele diz o seguinte, que somente há 10 anos que a coisa se tornou profissional, mas naquele tempo que eu estava lá, eu sempre ouvia, durante todo o meu tempo da Igreja Maranata, eles diziam que tudo era perfeito. Né, que lá no presbitério tudo era perfeito. Então, quer dizer, olha, não é legal ficar mentindo para as pessoas, né? Até porque as pessoas pensam e depois aparece um negócio desse aí e mostra que realmente você só estava vamos dizer assim, iludindo as pessoas com informações que não eram verdadeiras. Vamos continuar. Engenharia e patrimônio. Nesse período de pandemia, a Igreja Cristã Maranata comprou 152 imóveis. E aí, muita gente, você imagina, 152 igrejas novas nesse período de pandemia. Aí o irmão foi para casa, porque as igrejas foram fechadas. Quando ele voltou, tinha um templo novo lá para ele, arrumadinho, organizadinho. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, é uma obra que trabalha, é uma obra que vive na direção do Espírito Santo. E quando todo mundo retraiu, a Igreja Cristã Maranata cresceu. Bom, aqui uma informação que realmente é impressionante. Ele diz o seguinte, que no período, né, dessa enfermidade geral, a Igreja Maranata ela construiu, né, mais 152 imóveis. 152 imóveis. Eu fico perguntando, era isso que as pessoas da igreja estavam precisando durante esse período de crise que teve enorme, com um monte de gente desempregada, um monte de gente realmente que perdeu o seu negócio? Né? Porque é aquele que tinha vendinha lá, ele não podia mais vender, é aquele que tinha aquele comércio lá que, né, teve que fechar, que foi aquele lockdown, aquele negócio todo. Então, irmãos, nós passamos por um período realmente onde, de fato, muitas igrejas pequenas elas não tiveram nem condição de se manter. Por quê? Porque às vezes o aluguelzinho era caro, que as pessoas pagavam, e aí as pessoas perderam renda, não tinham como contribuir, e o pastor ali não conseguia manter aquela igreja lá funcionando, muitas igrejas fecharam, e aí ele vem dizer o seguinte, olha, enquanto estava todo mundo aí diminuindo, nós estávamos crescendo. Crescimento para eles, então, é construir imóveis. Por quê? Mas agora a pergunta que eu faço é a seguinte, realmente era isso que as pessoas estavam precisando nesse período? Era que se ficasse construindo um prédio novo lá enquanto estava todo mundo passando necessidade? É o prédio novo que interessa? Essa é a função, quer dizer, é esse o papel da igreja, ficar construindo lugares de reuniões, inclusive num período que as pessoas não podem se reunir?
Aí depois elas voltaram. E quem voltou? Ele não diz. Então ele diz, olha, nós estávamos crescendo. Bom, mas a notícia que nós temos é que as igrejas esvaziaram enormemente. Agora, eles não apresentam o número de membros que eles têm. Não apresentam, né? Até para comparar com o último censo. No último censo não tinha 300 e poucas mil pessoas. Por que eles não apresentam o número de membros deles hoje? Para a gente saber realmente se cresceu. Irmãos, construir 150, isso aí é uma vergonha, inclusive, no meu ponto de vista, isso é vergonhoso. Enquanto as pessoas passando necessidade, a igreja, em vez de ajudar com o remédio, ajudar com a alimentação, ajudar até com um sustento nesse período de crise, a igreja está realmente gastando, construindo novos imóveis, construindo novos lugares de reunião, novos templos físicos. Eu acho isso vergonhoso. Eu teria vergonha de dizer, todo mundo passando por uma crise e a gente construindo novos templos, que provavelmente muitos deles ficaram vazios. Fico até triste de ver que uma igreja fica usando o dinheiro dos dízimos só para poder fazer empreendimentos imobiliários, enquanto a necessidade das pessoas, da igreja, aquelas pessoas que financiaram a vida toda da igreja, muitas vezes eles não têm o direito de ser socorridos pela igreja no momento de crise. Mas vamos em frente, vamos ouvir Josias. Nós temos o Instituto Bíblico Educacional Maranata, que é o nosso Instituto Bíblico que fica ao lado do presbitério. Você está vendo ali na foto um pedacinho da fachada de Vila Velha 1 que eu falei, e ao lado tem aquele prédio, ali fica o Instituto Bíblico, fica também. Então agora ele está mostrando o Instituto Bíblico. Agora, chamar de Instituto Bíblico uma coisa que ele mesmo diz que é para poder disseminar as doutrinas da Maranata, se as doutrinas não são bíblicas, esse instituto ele tinha que ter um outro nome, Instituto Doutrinário da Maranata. Agora, Instituto Bíblico é realmente uma coisa estranha, chamar de Instituto Bíblico uma coisa que não é feita para ensinar nada da palavra de Deus realmente, mas ensinar doutrinas exclusivas da denominação. Mas, enfim. Instituto de Ensino Edward Dodge foi inaugurado segunda-feira agora, dessa semana. Um evento de inauguração com presença de várias autoridades, tanto do âmbito municipal como estadual e até federal, que estiveram presentes. A inauguração é uma escola de ensino básico, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Sobre esse instituto, inclusive, nós gravamos um vídeo, vou mostrar para os irmãos aqui. Esse vídeo aqui, ele é Instituto de Ensino Edward Dodge. A Igreja Maranata inaugura o Instituto de Ensino Edward Dodge. Então, é interessante olhar, porque nós comentamos essa inauguração dessa escola e chamamos a atenção para algumas coisas que realmente nos pareceram bastante estranhas, tá certo? Bastante estranhas. Por quê? Porque a escola ela foi construída no lugar onde era um Manaim. E este Manaim ele foi construído, foi comprado o terreno, foi construído um Manaim com o dinheiro de todos os membros da Maranata, né? Então, quer dizer, como eu ainda era desse tempo da Maranata, provavelmente até eu ajudei a contribuir para a construção deste Manaim, que depois eles dizem que gastaram aí uma fortuna, que eles nem dizem quando, gastaram uma fortuna para transformar isso numa escola. Ou seja, eles gastaram o dinheiro dos dízimos dos irmãos pobres em todo o Brasil, né? Que sabe-se lá, se pessoas também do exterior também não estão mandando aqui esse dinheiro todo para eles. Mas, enfim, gastaram o dinheiro dos irmãos, muitas vezes pobres, para poder construir uma escola que vai servir para os ricos. Então, aí você poderia dizer assim, não, mas as pessoas deram o dízimo, construiu-se o Manaim, depois transformou-se numa escola, gastou-se uma montanha de dinheiro aí, mas é uma escola particular, é uma escola que vai receber dinheiro, né? Que ela vai ter uma arrecadação, porque é uma escola particular. Mas aí eu pergunto, então, mas o dinheiro do dízimo dos irmãos é para construir escola? Para poder trazer receita? Ora, se você está precisando de receita, então você já pega o dinheiro que você recebeu e você já aplica na promoção do evangelho. O dinheiro não é para promover o evangelho? Ou o dinheiro é para construir escolas? Porque a escola só vai beneficiar uma parte da comunidade que está contribuindo, né? Então todos contribuem para construir isso aí, e depois isso aí vai servir para atender apenas uma parte pequenininha de população que mora ali em Vila Velha e mediações. Então, irmãos, é uma coisa bem estranha, porque com este mesmo entendimento,
você tem que pensar o seguinte. Então, tá bom, é para dar receita? Então daqui a pouco a igreja tá, agora hoje eu tenho a escola, amanhã eu vou ter um hospital, amanhã eu vou ter uma padaria, amanhã eu vou ter aqui uma imobiliária. Ué, mas você está dando dinheiro, é para você fazer esse tipo de empreendimento? Escola, imobiliário, hospital que não vai atender todo mundo? Você está dando o dinheiro para a igreja, não é para promover o evangelho? Não, mas é porque eu vou fazer uma empresa aqui e vou trazer o dinheiro de volta. Aí traz o dinheiro de volta e monta uma outra empresa. E aí então o dinheiro está sempre montando empresa e construindo, montando empresa. Por que a igreja tem tanto interesse em ficar construindo coisa desse jeito? Você já parou para pensar nisso? Por que esta igreja tem tanto interesse em ficar só construindo e fazendo reforma, gastando dinheiro com prédios e prédios e prédios? E agora com empresas. Porque isso é uma empresa então, né? Só que é com o dinheiro da pessoa que está dando a contribuição, muitas vezes, de um salário mínimo e que nunca vai poder pôr o filho dela numa escola dessas. Os irmãos entendem isso? Vamos continuar ouvindo o que Josias tem a dizer. Aí a gente vem aqui para o Manaim. Quem entrou agora pela primeira vez no Manaim desde o início da pandemia? Uma quantidade grande. Desde o início da pandemia, quando os seminários foram suspensos, essa quantidade de pessoas que chegou aqui pela primeira vez. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá na Fazendinha, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro é o seguinte, o Manaim, ele tem o nome, a gente chama o Manaim de Cidade Manaim. Por quê? O Manaim tem a capacidade de receber 4.500 pessoas sem aperto a cada seminário. Eu até achei bastante estranho, interessante, aliás, porque eles têm essa mania de grandeza, né? A melhor escola do planeta, o Gedeuti é o melhor pregador do mundo, sabe? Eles têm essa sensação de que são, assim, a coisa mais, uma das 7 maravilhas do mundo. E aí, quando ele pega lá o Manaim, lá, que é um local de reuniões, é um lugar, inclusive, que ele nem é, vamos dizer assim, depois eu vou falar sobre quem é que realmente tem uso e fruto desse lugar. Mas, enfim, aí pega lá o Manaim e diz, a cidade do Manaim. Só por quê? Porque tem uma organização para poder suportar as pessoas ali naquelas atividades. Ora, irmãos, cidade tem portas abertas. Cidades você entra e você sai, né? Você entra na hora que você quiser no Manaim. Como que isso aí pode ser uma cidade? Você tem acesso? Você pode ir lá para poder lá tomar o leite da vaca lá, aquele lá que ele vai dizer que não tem lactose. Você pode ir lá para poder, vou experimentar esse melzinho daqui, com essas abelhas que não tem ferrão aqui. Irmãos, eu acho bastante estranho, né? Cidade Manaim, agora vão querer dizer que é uma cidade, né? Uma cidade, mas é um lugar fechado, né? Como se fosse realmente uma seita religiosa, no sentido de que é uma coisa fechada, que não é qualquer pessoa que pode ir, né? Então, chamar de cidade achei bastante interessante. Vamos continuar. Porque agora ele vai falar de uma coisa que é muito interessante, que ele vai falar da fazenda. Vejam só o que ele diz. A fazenda do Manaim, que antigamente a gente chamava de fazendinha, e é um aspecto interessante porque a fazenda, ela tem... primeiro que ela tem 50 mil metros quadrados, né? É o tamanho da fazenda Manaim. Então não é uma fazendinha. Segundo que, daquilo que hoje a fazenda está produzindo, nós temos produção de leite, né? As vaquinhas leiteiras que estão ali dando leite. E nós temos aqui um sistema, um tipo de trabalho. Tem um vídeo aí da fazendinha que está passando, é isso? Vocês estão vendo? Ótimo, coisa linda. Então tem os patinhos aí, né? A área é muito agradável, né? E nós também estamos produzindo mel. Então por conta disso a gente pôs o nome da fazenda, Fazenda Leite e Mel. O povo de Israel saiu do Egito para uma terra que emana leite e mel. Pronto, a gente já tem leite e mel aqui para a gente usufruir aqui na fazenda do Manaim. Vou dar alguns números para vocês. Nós produzimos ovos, leite e derivados. Temos uma vaca só, que produz 40 litros de leite por dia. Uma vaquinha só produz 40 litros de leite por dia. Nós temos vacas que há um trabalho genético, chama-se A2A2, que ela já produz leite sem lactose. Já sai sem lactose o leite da vaca, tá? Irmãos, olha só, prestem bastante atenção. Uma fazenda. De quem é essa fazenda? De quem é essa fazenda? Quem é que pode passar um final de semana nessa fazenda? Tá bom, você que é um membro aí, mora aí na Bahia.
Esse final de semana eu vou passar uns dias lá na fazenda lá. Eu vou passar uma semana na fazenda do Manaim lá. Entendeu? Vou tomar um leitinho sem lactose, né? Vou ficar vendo os patinhos na lagoa, vou usufruir um pouquinho daquilo lá, entendeu? Vou ter um lugarzinho para ficar, né? Porque afinal lá é uma cidade, né? Tem uma cidade lá e tal. Então, você pode passar uns dias lá, se você quiser, na fazenda do Manaim? Não, né? Você não pode, não. Mas o dono pode. O dono, na hora que ele quiser, ele pode ir lá. Ele pode passar lá, entendeu? Eu vou passar essa semana na minha fazenda lá. Vou passar essa semana na fazenda, vou tomar um leitinho sem lactose. Tem um melzinho lá de uma abelha lá que não tem nem ferrão, que não vai ter perigo de ficar me incomodando. Então eu vou... Nossa, tem beleza. Tem até um queijinho lá que a gente pode fazer da vaquinha, um queijo sem lactose, né? Então, que maravilha, não é? E aí a pergunta que você tem que se fazer, irmãos, é o seguinte: vocês estão pagando por isso. O meu pai já teve uma vaca dessas que produz assim, uma quantidade grande, muito grande de leite. Era caríssimo, era tão caro para manter essa vaca, porque ela tinha que comer muita ração. Era só na ração, né? Não tinha pasto suficiente para ela. Então, essa vaca, ela ficava tão cara que meu pai não conseguiu ficar um ano com ela. Teve que vender a vaca, né? Porque ela produzia muito leite, realmente, mas era muito caro para manter essa vaca. Aí eu pergunto, mas ali não tem problema, né? Porque quem é que está pagando por isso? Quem é que está mantendo essa vaca lá? Né? Um luxo, né? Patinhos lá. O que é? Para que esse patinho? É para quem ficar olhando para os patinhos? Né? Você foi ao Manaim? Vai ao Manaim quantas vezes por ano? Eu vou no máximo 2 vezes por ano ao Manaim, porque nas outras vezes eu tenho que ir lá no mais perto da minha cidade. Esse aí lá do Vitória lá, né? De vez em quando só que eu posso ir. Então você nem pode ir lá. Mas lá tem uma vaca lá dando leite sem lactose. Lá tem um patinho lá, nadando na lagoa lá, só para alguém ficar olhando e achando bonitinho. Irmãos, tem alguém pagando por isso. Essas coisas são muito caras. Para você manter isso é muito caro. E é muito interessante que o Manaim, se você não sabe, o Júnior Magalhães, ele tem um vídeo só sobre isso, onde ele mostra o seguinte: ele mostra a escritura do Manaim. Então, o dono da Maranata, o dono, né, aquele que pode tudo, o que ele fez? Sem ninguém saber, sem contar para ninguém, sem você ficar sabendo. Ele pegou o Manaim e entregou como usufruto para ele e para os filhos dele perpetuamente. Ou seja, a igreja vai ficar financiando tudo isso lá, essa fazenda, uma fazenda para ele usufruir. Agora, quem é que tem que pagar para poder dar a ração para a vaca? É ele? Ele que tem usufruto, ele pode ir lá e ficar usufruindo daquilo lá. Ele e os filhos dele, né? A família dele, perpetuamente. Ele tem usufruto perpétuo. Mas quem vai ficar pagando para manter essa vaca, essa abelha, esse pato, né? Essas coisas todas aí, quem é que vai pagar? É você que está aí lá, né, na igrejinha lá no interior aí, entendeu? Que não vai ter como usufruir de tudo isso. Agora, vocês estão pagando por isso. Vocês estão pagando para que outras pessoas possam usufruir daquilo lá. E ainda, eu acho mais impressionante ainda, é que você não se sinta assim um bobo, né? De pensar que está pagando por isso. E ele ainda dizer para você ainda, olha só, você pode evangelizar usando isso. Você vai dizer assim: olha, lá na minha igreja tem uma vaca que dá leite sem lactose. Irmãos, pelo amor de Deus, você sente orgulho disso, de dizer que, olha, tem uma fazenda. Que fazenda que você não tem nada. A igreja investe todo o dinheiro em patrimônio, e aí depois, se você sair, vai dar um chute num pé na bunda, se eles não se agradarem de você, eles vão te difamar, não é verdade? E ainda, meus irmãos, vão ainda te processar se você resolver falar alguma coisa. Então preste atenção, você está financiando isso. E depois, hoje fui eu, Joaquim, né, Antônio Jorge, Roseli, amanhã pode ser você. Essa máquina que você está financiando, ela pode se voltar contra você, tá certo? E você está aí orgulhoso. Porque a minha igreja tem uma vaca que dá leite sem lactose. Irmão, isso parece uma brincadeira. Isso parece... Eu tento não rir, né? Porque parece uma brincadeira. Isso é um Manaim. A pessoa está ali para poder dizer para você isso. E nada disso é seu, nem pertence a você, e nem você pode usufruir de nada disso. Você está pagando para o dono, para uma outra pessoa, ter tudo isso ao dispor dele.
E é ele que vai dizer se você pode pisar lá ou se não pode pisar lá. E quando você for, ainda tem um detalhe. Quando você for, fizer uma inscrição, pagar para ir lá, você vai chegar lá e você vai ter que ficar lá, entendeu? Assistindo lá 8 horas de aula. Para ter um intervalozinho só, morto de cansado, para se você quiser conseguir, você vai lá olhar o patinho lá, né? Olhar o ganso lá, né? E achar aquilo maravilhoso ainda, né? De todas as horas que você ficou lá, porque você ficou meia hora lá que você teve tempo lá para você poder ir lá olhar o patinho, né? Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo o que estão fazendo com as pessoas que estão financiando esse negócio, pessoas pobres. Eu fico muito triste, né? E eu lamento muito que as pessoas não consigam ver isso. Vamos continuar a ouvir Josias. Nós temos aqui 13 tipos de animais diferentes, meliponicultura, que é a abelha sem ferrão que estava em extinção. Nós estamos fazendo aqui criação dessa abelha sem ferrão e que dá o mel. Tá aí, você está pagando pela abelha, por não sei quantos tipos de animais diferentes. Vou falar sobre Salomão daqui a pouquinho. Banheiros novos que alguns já viram, que já conheceram. São lindos, maravilhosos, estão aqui, tem alguns banheiros do Manaim que já estão, a gente está fazendo. E tem um negócio interessante nesses banheiros, é que tem um alarme quando vai começar a aula. O banheiro é tão bonito que as pessoas entram lá, não querem mais sair e esquecem da hora de começar a aula, tem um alarme para a pessoa voltar. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, eu tenho que me controlar para não rir. Mas a aula é tão boa que a pessoa prefere ficar... A pessoa prefere ficar no banheiro do que assistir às aulas, né? Então, vejam só, e ele não percebe, né? A pessoa... E tem que botar um alarme, que nem aquele lá de exército lá, né? De campo de concentração, né? Olha, volta pra aula. Não, mas eu quero ficar aqui no banheiro, aqui tá tão bom, né? Aqui tá, eu quero ficar aqui no banheiro. Não, volta lá, senta lá e fica lá assistindo lá aquela aula lá. Irmãos, olha, parece brincadeira, mas infelizmente ele tá falando sério, né? Ele tá falando sério. Aí depois ele vai falar sobre combate contra incêndio, treinamento, energia fotovoltaica, sistema de comunicação. Aí uma coisa interessante, tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês sobre o YouTube, né? YouTube, nós temos meio milhão de inscritos, 130 milhões de visualizações aos nossos vídeos e mais de 4.000 vídeos postados. Vejam só, então vou até colocar aqui a imagem para vocês verem que eles colocaram lá. Eles têm 500 mil de inscritos. Tudo bem, tá legal. Acho muito bacana, 500 mil de inscritos. Mas por que ele não deixa a gente ver isso, né? Por que eles esconderam o número? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Esse aqui é o canal Maranata Anátema. Tá vendo aqui o canal Maranata Anátema? Então aqui, ó, debaixo do nome Maranata Anátema, estão vendo aqui, ó, tem aqui, ó, a quantidade de inscritos, ó. 9.360 inscritos. 9.360 inscritos, tá aqui. Aí você entra no site da Maranata, no canal da Maranata, né? Tá vendo aqui, ó? Igreja Maranata. Cadê o número de inscritos? Cadê o número de inscritos? Por que eles não colocam 500 mil? Não estão orgulhosos de ter 500 mil? Então por que eles não colocam aqui, não deixam você ver aqui o 500 mil de inscritos? Não é interessante isso? Aí ele fala da quantidade de visualizações. Vocês lembram aqui, ó, que ele falou da quantidade de visualizações? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Então tá aqui, ó. Quanto 130 milhões de visualizações. Tá bom, o Josias, ele realmente... Ele é aquele da mentira técnica. Vocês se lembram da mentira técnica? Mas vejam só, 130 mil, foi isso mesmo que eu falei, né? 130 milhões de visualizações. Vamos lá no canal da Maranata aqui. Então, aqui, ó, sobre. Tá vendo, ó? Sobre. Aí vai dizer aqui, ó, 115 milhões 387. Ué, cadê o 130? Cadê o 130? Aqui só tá dizendo que tem 115. É muita coisa. Mas por que não fala a verdade? 130 milhões. Por que eles gostam de jogar com números dessa forma? Né? Bom, eu não sei se tem, é porque tá somando com alguma outra coisa, eu não sei, mas eu sou uma pessoa leiga também, né? Mas tá escrito lá, tem 115 milhões, aqui ele tá dizendo que tem 130, por que vai aumentar o número? Mas vamos pra frente, né? Vamos ver o que é mais de interessante aqui. Aí ele vai falar de sistema de comunicações, de redes sociais. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui sobre Salomão, né? Vamos mostrar aqui Salomão, o tipo do Espírito Santo de Deus. Só rapidamente aqui, vejam só. Eu fiz essa apresentaçãozinha aqui, quero mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui. Como eu falei, ele disse o seguinte, que, vamos dizer assim, o resultado, né,
dessa grandeza toda da Maranata, com patinhos, com vaca de leite sem lactose, com passarela de Manaim, entendeu? E com uma escola maravilhosa para os ricos. Então, um Manaim maravilhoso, toda essa estrutura aí, então, seria uma prova de que realmente é o Espírito Santo que está operando ali. Irmãos, não é assim que eu entendo, não. Eu entendo que o Espírito Santo na vida de uma pessoa ou numa igreja, você pode dizer que o Espírito Santo está ali quando você vê, né, ali amor, ágape, atitude, tá certo? Graça, misericórdia, né? Misericórdia é uma coisa muito importante, hein, irmãos? Arrependimento de pecados, que muitas vezes a gente não vê, a pessoa vai até presa e não se arrepende, né? Perdão, tanto no sentido de você perdoar, como de você realmente ser perdoado, de se arrepender e pedir perdão. Essas coisas a gente não vê, isso não é ensinado no ambiente da Igreja Cristã Maranata, vocês sabem disso, né? Inclusive Gedeuti já chegou a ensinar que nem se deve perdoar uma pessoa que saiu da igreja, que ele nem é seu irmão, ele nem é seu próximo. Então, você não vê humildade nas pessoas. Então, humildade, sim, santificação, comunhão entre as pessoas, entre os irmãos em Cristo Jesus, né? No corpo de Cristo, na exata expressão do corpo de Cristo, que alcança toda a comunidade de crentes em Jesus, e não uma denominação especificamente, como é ensinado na Maranata, alegria do Espírito Santo. Então, vejam só, eu diria que o Espírito Santo está no lugar onde amor, graça, misericórdia, arrependimento, perdão, humildade, santificação, comunhão entre irmãos e alegria. E diria que o Espírito Santo não pode estar nos ambientes, nesse aqui, ó, onde você vai ver isso aqui, ó. Olha só. Mentira, né? Mentira, as pessoas mentindo para você, né? Dizendo o seguinte: olha, a igreja foi fundada com 6 pessoas cheias do Espírito Santo que foram expulsas de uma religião lá, e quando você vai ver, a história é outra. Né? A história é bem outra, né? Então, o Espírito Santo não pode estar no lugar onde tem mentira, onde tem engano, onde tem vaidades, onde tem disputa de poder por egos, né? Onde tem exploração de pessoas, onde tem injustiça. Por que eu digo injustiça? Porque se você está processando ex-membros e está perdendo todas as ações, então você está pleiteando uma coisa que não é justa. Tá certo? Então, injustiça, onde tem 2 pesos, 2 medidas. Se você, pastor, fizer alguma coisinha errada aí, você vai ser chutado e execrado. Agora, se for, então, uma pessoa da presidência, não, ele continua lá normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ainda mandando nos outros ainda, entendeu? Então, 2 pesos e 2 medidas. O Espírito Santo não pode estar nesse lugar, porque Deus fala que ele abomina 2 pesos e 2 medidas, pesos e medidas desiguais, né? Onde tem desvio de dízimos, uma evangelização distorcida, enfim. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui sobre o reino de Salomão, tá certo? O reino de Salomão e os bobos da corte. Vamos lá. Então, olha só. Estas coisas aqui estão presentes no reinado de Salomão, estão todas no vídeo que eu indiquei para vocês, né? Vaidades, exploração, luxúria, privilégio da corte, alianças políticas, idolatria, né? Extravagâncias e uma vitrine para o mundo, muita propaganda. Mas vamos lá. Então vamos ver os textos aqui, ó. O próprio Salomão, no final, disse assim, ó, vaidade era tudo vaidade, né? E aí o reino de Salomão foi um reino de exploração do povo, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes e por todos os reis da Arábia, pelos governadores do país, porque ele dividiu, né, em distritos, então tinha ali os governadores, e esses governadores arrecadavam impostos do povo e mandavam os impostos para a coroa. Então, era muito dinheiro que era retirado do povo. Mas aí o que aconteceu? Né? Quando termina o reinado de Salomão, Roboão, seu filho, assume o seu lugar e o povo está assim muito revoltado com o governo de Salomão e vai até Roboão e eles fizeram uma assembleia e eles disseram assim a Salomão: olha, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. O povo foi a Roboão dizer assim: olha, Salomão, ele estava colocou sobre nós um jugo muito pesado, nós não aguentamos mais, e tanto não estavam mais aguentando que foi o que aconteceu, né? Dividiu Israel, né, as 10 tribos para o norte, e ficaram então as outras aqui no sul, ali juntamente com Judá. Então vejam só, o povo não aguentava mais ser explorado por Salomão.
não aguentava mais ser explorada. E diz o seguinte, olha, você está fazendo, ó, colocou um jugo pesado, né, diminui o trabalho árduo. E eu não estou falando aqui dos escravos, porque os trabalhadores forçados, eles não podiam ser de Israel. Então aqui, olha só, além os escravos que Salomão tinha, escravizados lá, tinham as pessoas que eram, né, os habitantes, os irmãos, né, os israelitas, que estavam sendo explorados com muito trabalho árduo. Entenderam, irmãos? Então, isso foi o governo de Salomão, um governo de exploração. Agora, ele estava onde? Estava num palácio lá, entendeu? Com muito luxo, luxúria e extravagâncias. Eu vou mostrar para vocês. A luxúria de Salomão. Onde é que está a luxúria de Salomão? Ora, além da filha de Faraó, logo no início do seu reinado, ele casou-se com a filha de Faraó, né? Amou Salomão muitas mulheres. Amou muitas mulheres. Olha só se isso não é luxúria. Mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Então o Senhor já falou, mas ele não deu nem bola. Ele casou, foi com um monte de mulher, de tudo quanto foi de países pagãos, de povos pagãos, e ele não se importou nem um pouco com a vontade de Deus, nem com aquilo que o Senhor tinha falado para o povo. Ele não se importava. Mas agora não eram simplesmente alianças políticas. É lógico que ele estava fazendo esses casamentos para fazer aliança política, mas acontece que ele estava se divertindo muito com essas mulheres, né? Ele amou essas mulheres. Então, olha só, e vou continuar aqui, ó. O que mais? Aqui, ó, o que mais diz assim, ó? Ele seguiu os deuses dessas mulheres. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então, olha, era muito amor, né? Enquanto o povo estava lá sofrendo com o serviço pesado lá, pagando impostos, ele estava lá, né, se divertindo bastante com as muitas mulheres dele, né? Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Muito bem. Agora, então vamos ver aqui, olha, a Maranata diz orgulhoso, assim, porque a rainha de Sabá, ela olhou e ela admirou, e ela diz assim, olha, felizes são as pessoas que estão aqui. Irmãos, prestem atenção, a rainha de Sabá fez referência apenas às pessoas que eram ali, participantes da corte. Entenderam? A Maranata dá a entender para você que eles, olha, felizes são as pessoas que são ligadas à igreja Maranata, né? Porque tem aqui um Salomão, né? Um Salomãozão lá te explorando lá, né? E arrancando o seu dinheiro para ele usufruir, né? Com as coisas que ele quer fazer, com os empreendimentos que ele quer fazer, né? Com escola, com Manaim, com fazenda. E enquanto isso, o povo está sendo explorado ali, ó. Manda o seu dízimozinho aqui, ó. Não falha não, vai estar roubando a Deus, hein? Você vai roubar a Deus se você não entregar, entenderam? Então vejam só, irmãos, a rainha de Sabá, ela falou o quê? Vamos ler aqui o que ela falou, né? Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Aí ela disse o seguinte, como devem ser felizes os homens da tua corte? Onde é que ela estava? Ela não estava lá na periferia, lá da cidade, não, né, do reino, não. Ela estava na corte, ela estava no palácio. E ela estava dizendo assim, olha as pessoas que estão aqui se beneficiando da sua corte. Essas pessoas devem ser muito... E são e eram mesmos, né? Quem é que não quer viver num palácio, numa corte, onde para todo mundo ser... Quem é que não quer ir para um Manaim para ficar lá num chalezão lá, bem bonitão lá, com copeira servindo, um cafezinho num restaurantezinho especial, com um lugar bem... E que pode, inclusive, não ficar assistindo aula, pode sair para poder fazer um passeiozinho pela fazenda, né? Só os amigos do rei, o rei e os amigos do rei. Quem é que não gosta? São os amigos, olha, os felizes são, irmãos, os amigos do rei. Os felizes, que a rainha Sabá falou, são aqueles, né, os homens da tua corte, são as pessoas que estão no palácio. Esses são felizes. Ela não estava se referindo dos pobres que estavam financiando aquilo lá, não. Esses não, esses estavam chorando pelos trabalhos forçados, chorando por ter que trabalhar duramente, depois de pegar tudo aquilo que arrecadou e ainda mandar para a coroa, para poder manter esses, né, essa luxúria toda de Salomão aí, e essas maravilhas todas desses palácios de Salomão aí, esses empreendimentos de Salomão. Irmãos, prestem atenção, isso acontece realmente. Então lá na Maranata deve ter um Salomão mesmo que está lá, né, se aproveitando de tudo,
né? E aí alguém vai dizer assim, olha, feliz quem está aqui debaixo desse governo, desse Salomãozão aqui. Muito feliz mesmo, né? Tá ali, a empresinha dele é a que vai comprar as coisas para a igreja, a empresinha dele é que vai vender, a empresinha dele é que vai fazer um negócio imobiliário, a empresinha dele é que vai vender seguro, né? A empresinha dele é que vai vender material de papelaria, que vai fornecer serviço de som, que vai fornecer serviço de gráfica. Esses são muito felizes. Essas pessoas que estão ali, ó, coladinhas com o Salomãozão lá, ó, com o Salomão, essas pessoas são muito felizes. A rainha de Sabá falou, olha, esses homens devem ser muito felizes, são mesmo, né? Tem uns que vão para Dubai, né, andar de Lamborghini, né? Tem uns que estão aí, inclusive outro dia eu vi um lá, né? Entrou lá numa BMW, lá dando um sorrisão até a orelha aqui. Sim, são muito felizes. Essas pessoas, não tem um vídeo lá deles lá viajando lá para os Estados Unidos, comprando muamba, né? Enquanto foram para lá para poder fazer prestar serviço para a igreja. Irmãos, olha só, realmente é Salomão mesmo, né? Salomão. Não é que seja tipo do Espírito Santo, não, mas é tipo da exploração. É tipo da exploração e de viver uma vida luxuosa às custas dos pobres. Prestem atenção, vamos continuar aqui rapidamente. Né? As alianças, a idolatria, o paganismo de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas e seguiu os postes sagrados. Irmãos, como é que você vai dizer que Salomão é o tipo do Espírito Santo, um homem que seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios? E Moloque, irmãos, era aquele deus lá que pedia sacrifício de crianças. Aí você vai dizer que Salomão está aqui adorando Moloque. E aí você vai dizer que Salomão é tipo do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma ofensa ao Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo você dizer um negócio desse, né? Dizer que Salomão é um tipo do Espírito Santo, né? E o repugnante Deus dos Amonitas, e Salomão lá servindo a esses deuses todos, fez aliança com esses povos, com esses deuses, não é verdade? Muito bem. Extravagâncias de Salomão. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Irmão, Salomão mandou fazer um trono de marfim. Quantos elefantes ele matou para fazer esse trono de marfim, né? E revestido de ouro puro. Irmãos, é muita extravagância. E diz aqui, ó, todas as taças do rei Salomão eram de ouro, né? Nós só bebo em taça de ouro. Irmãos, quem é que está pagando isso? É aquele que está lá sendo explorado, lá que depois está dizendo assim, nós não aguentamos mais o fardo que o Salomão botou nas nossas costas, né? Mas ele está lá bebendo uma taça de ouro, tem uns leõezões lá do lado do trono dele de marfim, né? E lá, quer dizer, não havia nada de prata lá. Né? Prata não valia nada, porque ele tinha tanto ouro que prata não valia nada. Irmãos, prestem atenção, esse é Salomão, que você vai dizer aí que é o tipo do Espírito Santo. Vejam só o que mais. O rei, ele tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Irão, né? Que fez uma parceria com ele lá. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Irmãos, Salomão mandava trazer macacos e pavões. Para quê? Com dinheiro de quem? Né? É aquela fazendinha lá com o patinho, né? Não sei quantos animais diferentes tem lá. Para quem? Né? Para Salomão, irmãos. Você está pagando. As pessoas estavam pagando para Salomão ficar mandando importar macacos e pavões. Isso é extravagância. Extravagância com dinheiro do povo que está lá suando para pagar imposto, suando para entregar dízimo lá, entregando dízimo lá, achando que está fazendo para Deus. Aí você tem o Salomão lá, eu tenho uma fazenda aqui, uma vaquinha que dá um leite sem lactose, uma abelha que não tem ferrão, não sei quantos tipos de animais e de aves e de gansos e de patos e de avestruz aqui para eu poder ficar me deleitando. Irmãos, olha, é muito assunto. Você assinte um negócio desse, né? E mais, olha só, Salomão juntou, né? Ele era um colecionador de carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, a outras em Jerusalém. Então ele tinha 12.000 cavalos, ele era um colecionador de cavalos, Salomão. E olha só o que mais diz assim, ó, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eles eram os fornecedores, né, onde os fornecedores do rei os compravam. Então, iam os representantes do rei para comprar cavalo importado para Salomão. Aí Salomão depois ele pegava, vendia cavalo, ele colecionava, ele fazia negócio com cavalos. E o povo? E quem é que está pagando por tudo isso?
Irmãos, extravagância às custas de um povo pobre, né? E você vai dizer que Salomão é tipo do Espírito Santo? Irmãos, olha só a generosidade de Salomão aqui, ó, com os estrangeiros, né? A vitrine de Salomão para o mundo. A rainha de Sabá, ela foi lá e ela levou, ó, 4 toneladas e 200 quilos de ouro. Ela levou de presente para Salomão, mas, né, e pedras preciosas e tudo mais. Mas o que diz em seguida? Diz que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Ela levou 4 toneladas e o rei deu para ela tudo o que ela pediu lá. E muito mais do que o que ela tinha trazido. Se ela levou 4 toneladas, ela levou de volta, embora mais. Mais do que isso. Mas com dinheiro de quem? Ah, Salomão é muito generoso, mas ele é generoso com dinheiro de quem? É isso que você tem que prestar atenção. Irmãos, essas pessoas serem generosas, estou governando aqui, tenho direito, eu escolho a empresa, eu escolho quem vai fazer negócio e tal, ele é muito bom, entendeu? Eu vou colocar você aqui, vou te dar, você vai trabalhar nessa escola que eu criei, ó, você sim, você não, eu que vou selecionar quem vai ser contratado, quem não vai ser, né? Vou contratar seu filho também. Irmãos, mas quem é que está pagando por isso? Você tem que perguntar, irmãos. O Salomão era muito generoso, mas ele, olha, mandando dinheiro lá para uma estrangeira. Mandando dinheiro para estrangeiro, um dinheiro do povo. O dinheiro do povo e ele mandando para estrangeira. Né? É o dinheiro da igreja, o povo, e ele construindo escola. O dinheiro da pessoa que está dando dízimo para promover o evangelho, ele está construindo escola, tem um prédio em São Paulo, tem um imóvel, tem uma imobiliária, tem um hospital. Irmãos, prestem atenção. Entendeu? Porque, na verdade, o que me parece, e é o que eu vou falar aqui, é que disso aqui tudo, você é o bobo da corte. Você é o bobo da corte. É aquela pessoa que está lá, né? Como lá os habitantes de Israel lá. Ah, que templo lindo! Né? Olha o palácio do rei. Você não vai pisar nele, não. Entendeu? Uai, qual foi o dia que você ficou lá no chalé do Gedeuti, lá no Manaim, lá? Pede um dia pra você ficar. Não, eu quero ficar no chalé do Manaim lá, do Gedeuti. Pede pra ficar no palácio do rei. Pede pra ficar lá na fazenda lá. Não, eu queria ir pra fazenda lá pra ficar lá, entendeu? Para as pessoas ficarem me servindo e eu ficar curtindo a fazenda. Pede, entendeu? Ah, a mesa do rei, né? Mas a mesa do rei não é pra você, não. A mesa do rei é separada, entendeu? Você vai entrar naquela fila, vai comer sopa lá. A mesa do rei não. A mesa do rei tem sobremesa, tem tudo lá, uma comida diferente da sua. Entendeu? E você está orgulhoso, né? Que o seu rei é muito sábio, né? Essa igreja é muito sábia. Olha o exército, não é para defender os seus interesses, não. Eles estão lá para proteger o rei lá, proteger o Salomão, tá certo? Olha as obras, o nosso rei admirado, o nosso rei respeitado. Irmãos, olha só, talvez você seja o bobo da corte. A pessoa que está pagando para Salomão ser essa pessoa extravagante que ele é, entendeu? E fazer o que ele bem entender com o dinheiro, sem ter que dar satisfação nenhuma, e você não usufrui de nada, não leva nada nessa história toda, e ainda, né, é perigoso você levar um pé na bunda ainda depois, ser chamado de herege, de apóstata, e ainda receber um processo nas costas. Entenderam? Preste atenção nisso, irmãos. Eu estou falando, isso é uma coisa muito séria. Entendeu? É, lá, ó, o rei lá tá lá cheio de macaco e pavão lá. Macaco, pavão, cavalo, né? Mas quem tá pagando tudo isso é você. Abra o seu olho, preste muita atenção e que Deus tenha misericórdia e ajude você a enxergar essas coisas, para que você não fique financiando isso. Não fique financiando isso, tá bom, irmãos? E se falar em evangelização, é apresentar o evangelho de Jesus e não é apresentar uma igreja e dizer, olha, minha igreja tem uma vaca que dá leite sem lactose. Me perdoe, irmãos, mas eu acho que você pode ser o bobo da corte e não está sabendo. Mas eu desejo que seus olhos se abram enquanto é tempo e você procure ir para um lugar onde você possa viver o evangelho de Cristo e evangelizar com o evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.